Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas no portal de estudo de Química. Hoje vai apresentar na disciplina de Introdução ao Cálculo Diferencial Integral uma aplicação das derivadas na resolução de limites, na remoção, na eliminação da indeterminação. Nós já tivemos oportunidade de estudar as regras de derivação. Na ocasião, apresentei também um fato de que as indeterminações podem ser removidas fazendo uso das regras de fatoração. Mas mesmo tendo conhecimento dessas formas fatoradas, algumas funções não se aplica essa fatoração e a indeterminação persiste. Como eu poderei eliminar essa indeterminação, por exemplo, do tipo 0 dividido por 0, ou outra forma de indeterminação é infinito dividido por infinito. Bom, muito bem, se as formas fatoradas não resolvem a questão, nós vamos eliminar essa indeterminação usando a regra de L'Hopital. Diz o seguinte: se eu tenho uma função f e uma g e ambas são diferenciáveis, onde f de a igual a g de a para x tendendo a razão dessas duas funções para x tendendo a vai ser igual a zero. E aí nós temos 0 dividido por 0, que é uma indeterminação, sendo que a derivada da função do denominador, que é g, sendo diferente de zero, aplicando a regra de L'Hopital, eu posso fazer o seguinte: limite da função para x tendendo a da função f de x sobre g de x para o x tendendo a. Então eu vou dividir f de x sobre g de x e isso vai ser igual a zero. Essa indeterminação será removida utilizando o seguinte critério: basta dividirmos a derivada da função f de a pela derivada da função g de a. Essa é a regra de L'Hopital. Para a indeterminação ser removida, basta eu derivar a função do numerador e dividir pela derivada da função do denominador e a indeterminação é removida. Ok? Vamos aplicar isso agora. Eu vou fazer alguns exercícios a fim de que possamos aplicar e entender esse funcionamento. Aqui está o exemplo: calcule o limite para x tendendo a zero da função seno de x sobre g de x. Primeiramente, ao substituir aqui x tendendo a zero, então eu vou dividir aqui seno de zero dividido por zero. Mas acontece que o seno de zero vale zero. E nesse caso nós temos a indeterminação: zero dividido por zero. Isso é indeterminável. Agora eu vou fazer a eliminação dessa indeterminação aplicando a regra de L'Hopital. É muito simples. A definição é a seguinte: o limite da função para x tendendo a zero da função seno de x sobre x, eu deverei fazer a derivada da função do numerador. Então eu vou derivar a função seno de x dividido pela derivada da função do denominador, que é x. Então, desta forma, ao realizarmos a derivada das funções do numerador e do denominador, assim nós eliminaremos a indeterminação. Confiram. Então eu terei, com a resolução dos limites aqui, da derivada do limite da função x tendendo a zero,
a derivada do seno de x vai ser igual a cosseno de x, e enquanto a derivada do x é igual a 1. Muito bem, e agora a indeterminação foi eliminada? Sim, a resposta é sim. Quando agora eu substituir aqui nesse limite x tendendo a zero, nós ficaremos com cosseno de zero. E esse, por sua vez, cosseno de zero é igual a 1. Aí está a eliminação da indeterminação usando a regra de L'Hopital. Simples. Limite da função f de x sobre g de x para x tendendo a é zero dividido por zero, e essa indeterminação é removida, derivando a função do numerador pela derivada da função do denominador. Segundo exemplo. Aqui nós temos o segundo caso agora, para calcular o limite da função ln de x sobre x menos 1, para o x tendendo a 1. Então vamos substituir aqui. Como que vai ficar? Vai ficar ln de 1 sobre 1 menos 1. O ln de 1 vale 0. E o 1 menos 1 também vale 0. E 0 dividido por 0 é uma indeterminação. Então vamos eliminar essa indeterminação aplicando a regra de L'Hopital. Então nós teremos limite para x tendendo a 1 do ln de x sobre x menos 1. Agora vamos aplicar a regra de L'Hopital, derivando a função do numerador e a função do denominador. Então aqui pela definição eu vou resolver a derivada da função ln de x sobre a derivada da função x menos 1. Muito bem, resolvendo isso daqui agora. Então ficaremos assim com o limite da função x tendendo a 1. A derivada de ln de x é 1 sobre x, nós já tivemos a oportunidade de estudar isso. E a derivada de x vale 1 e a derivada de menos 1 vale 0. E agora, ao substituirmos aqui nesta razão 1 sobre x para x tendendo a 1, ficaremos assim, 1 dividido por 1, e isso é igual a 1, e a indeterminação foi removida, certo? Bem simples, né? Vamos fazer mais um exemplo. Nesse terceiro caso, calcule o limite para x tendendo a 0 da função elevado a x menos 1 sobre x2. Agora, vou substituir primeiramente para x tendendo a 0. Olha o que vai acontecer. Para x tendendo a 0, eu terei e elevado a 0 menos 0 menos 1 dividido por x elevado a 2, né, onde o x vale 0. Então vai ficar 0 ao quadrado. Elevado a 0 vale 1. 1 menos 1 dividido por 0. Outra indeterminação, 0 dividido por 0. Ok, então isso é indeterminável. Vamos eliminar esta indeterminação aplicando a regra de L'Hopital, que deve ser feita da seguinte maneira: derivando a função do numerador e derivando a função do denominador. Então aqui eu tenho primeiramente, repetindo aqui a função, né, elevado a x menos 1 dividido por x elevado a 2. Bom, agora eu vou aplicar a definição da regra de L'Hopital. Vamos derivar. Aí nós ficaremos assim, então, com o limite da função para x tendendo a 0 da derivada de elevado a x menos 1 dividido pela derivada da função do denominador, que é o x2, x elevado ao quadrado.
Bom, realizando essa derivada, nós ficaremos assim, com o limite de x tendendo a zero. A derivada de elevado a x continuará elevado a x. A derivada de menos x vai dar menos 1. E a derivada de menos 1 vale zero. Isso será dividido por a derivada de x elevado ao quadrado, que é 2x. Mas após a realização da derivada da função do numerador pelo denominador, se o x tender a zero, elevado a zero dá 1, 1 menos 1 dá 0, e 2 vezes 0 dá 0, e continua com a indeterminação. Como eu devo agora proceder? Fazendo, mais uma vez, a derivada do numerador e do denominador. Eu posso derivar pela segunda vez. Eu posso derivar isso até que a indeterminação seja removida. Derivando agora pela segunda vez, eu terei que a derivada de e elevado a x continua e elevado a x. A derivada de menos 1 vale 0, dividido pela derivada de 2x, e a derivada de 2x vale 2. Agora sim, agora foi eliminado a indeterminação, porque ao substituirmos x tendendo a zero, ficarei com e elevado a zero dividido por 2. E elevado a zero vale 1 sobre 2, 1 meio é a resposta final, e dessa maneira conseguimos eliminar a indeterminação, correto? Vamos lá, vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. No exemplo de número 4 agora, vamos usar uma função trigonométrica. Aqui eu quero calcular o limite para x tendendo a zero de 1 menos cosseno de x sobre x elevado ao quadrado. Vamos resolver isso daqui substituindo nessa expressão para x tendendo a zero. Então ficaremos assim com 1 menos cosseno de zero dividido por x elevado ao quadrado para x tendendo a zero, ou seja, 0 elevado ao quadrado. Então ficaremos assim, cosseno de zero vale 1, 1 menos 1 dividido por 0. 1 menos 1 é 0, 0 dividido por 0, essa forma é indeterminável. Vamos agora permitir com que esta equação seja resolvida e a indeterminação seja eliminada, aplicando a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital é muito simples, basta eu derivar a função do numerador pela função do denominador. E se por um acaso, ao derivarmos as funções, a indeterminação persistir, eu devo continuar a derivada até que a mesma seja removida. Muito bem, então aplicando aqui o conceito, então ficaremos com limite da função para x tendendo a zero, e agora eu vou derivar a função 1 menos cosseno de x, isso por sua vez vai ser dividido por derivada de x elevado a 2. Muito bem, vamos derivar agora então. Limite da função para x tendendo a zero, a derivada de 1 vale 0. E quanto que é a derivada do menos cosseno de x? A derivada do menos cosseno de x vai ser menos x. Então aqui esse menos já estava, ele continuará. A derivada do cosseno será igual a menos seno de x. Isso, por sua vez, será dividido por derivada de x elevado a 2. Aqui, desculpa, aqui não é 2, aqui é elevado, aqui é a derivada. Isso. E a derivada de x elevado ao quadrado é 2x. Mas acontece que seno de 0 é 0. E 2 vezes 0 é 0. E a indeterminação persiste. Não tem problema. Eu vou derivar mais uma vez a função do numerador e do denominador.
Então, continuando aqui, nós teremos o seno de x, que é o resultado aqui dessa primeira operação, né? Isso será dividido por 2x, né? Agora vamos derivar aqui as duas funções agora pela segunda vez. Então aqui nós teremos o limite para o x tendendo a zero. Quanto que é a derivada do seno de x? A derivada do seno de x é cosseno de x. Essa é fácil. E quanto é a derivada de 2x? Derivada de 2x é 2. Bom, agora vamos substituir aqui para o x tendendo a zero. Aí eu ficarei com cosseno de zero dividido por 2. Cosseno de zero vale 1. 1 sobre 2 é a resposta desse limite, certo? Fácil, né? Vou aplicar a regra de L'Hopital em mais um exercício, fazendo uso das funções trigonométricas, ok? Aqui no exemplo de número 4, eu peço para calcular o limite da função seno de 8x sobre 3x para x tendendo a zero. Primeiramente, vamos substituir aqui para o x tendendo a zero. Para x tendendo a zero, então nós ficaremos com o limite de seno de 8 vezes 0, 8x, né? 8 vezes 0 vai dar 0, dividido por 3 vezes 0, que também vai dar 0. Aqui está a indeterminação, 0 dividido por 0, indeterminável. Ok, vamos fazer com que essa função seja realizada, esse limite dessas funções seja realizado simplesmente aplicando a regra de L'Hopital, que por sua vez consiste em derivarmos a função do numerador pela função do denominador. Então eu vou derivar a função seno de 8x e derivar o denominador, que é 3x. Aqui está o limite e agora nós vamos derivar ele. Uma pausa para eu anotar e ganhar um tempinho, assim o vídeo fica mais curto. Confiram. Aqui está a definição da regra de L'Hopital, limite da derivada da função seno de 8x pela derivada da função 3x. Bom, aqui o resultado dessa derivada do numerador aqui para x tendendo a zero. Quanto que é a derivada da função seno de 8x? Isso vai ficar igual a 8 vezes a derivada de seno, que é cosseno. Bom, na verdade, isso que eu estou escrevendo aqui faz parte da resolução das técnicas de derivação das funções trigonométricas, que foi o assunto que foi abordado na aula anterior. Caso vocês tenham alguma dúvida, pelo fato de eu ter colocado essa resposta direta, é só você conferir na videoaula anterior. Mas é simples, é só derivar a função trigonométrica, que é seno, que é cosseno, e depois fazer a derivada da função algébrica, que é 8x, que é 8, e a resposta é 8 vezes a derivada do seno, que é cosseno de 8x, e a derivada de 3x vale 3. Bom, agora para x tendendo a zero, vamos substituir aqui, ó. Ficaremos assim, 8 vezes cosseno de 8 vezes 0, cosseno de 8 vezes 0 é 0. Isso vai ser dividido por 3. Muito bem, então ficaremos assim, cosseno de 0 vale 1, cosseno de 0 vale 1, e portanto essa expressão, expressão do limite para x tendendo a 0 da função seno de 8x sobre 3x, o resultado é igual a 8 terços, ok?
Entenderam? Muito bem. Vou resolver mais um exemplo. No exemplo de número 5 agora. Aqui nós temos a expressão calcule o limite para x tendendo a 9, da raiz quadrada de x menos 3, dividido por x elevado ao quadrado, menos 9x. Muito bem. Se eu substituir direto aqui para x tendendo a 9, observe, ficarei assim com raiz quadrada de 9 menos 3, dividido por x elevado ao quadrado, ou seja, 9 elevado ao quadrado menos 9 vezes x, que vale 9. Resolvendo isso daqui, raiz quadrada de 9 é 3, menos 3, isso será dividido por 9 elevado ao quadrado é 81, menos 9 vezes 9, que também é 81, e aqui está a indeterminação, ó, 0 dividido por 0, indeterminável. Bom, então vamos eliminar esta indeterminação aplicando a regra de L'Hopital. Vamos então escrever aqui a definição. Confira. Aqui está a definição da regra de L'Hopital. O limite da função quando x tendendo a 9, da raiz quadrada de x menos 3 sobre x elevado ao quadrado menos x, será realizado da seguinte maneira a eliminação da indeterminação. Limite de x tendendo a 9 da derivada da função do numerador, que é raiz quadrada de x menos 3, dividido pela derivada da função do denominador. Ok, como vamos derivar a função do numerador? Vamos fazer a parte aqui, ó. Vamos fazer aqui a parte. Então, a função aqui do numerador é raiz quadrada de x menos 3. Isso eu posso melhorar e escrever x elevado a 1 meio, o expoente da base x dividido pelo índice da raiz, menos 3. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos derivar esse x elevado a 1 meio e derivar o 3. Bom, a derivada de 3, isso é igual a 0. A derivada da constante vale 0. E quanto que é a derivada do x elevado a meio? Então, esse expoente vai tombar, né? Então, ele passa aqui multiplicando meio, que multiplica x elevado a meio menos uma unidade. Continuando aqui, então, ficarei com meio, que multiplica x elevado meio menos 1, isso vai dar menos meio. Continuando aqui embaixo a resolução, tá? Então ficaremos assim com meio, que multiplica 1 sobre x elevado a meio. E melhorando um pouquinho essa apresentação, nós poderemos deixar então assim 1 sobre 2, que multiplica a raiz quadrada de x. Eu já vou eliminar esse expoente, né, utilizando o conceito aqui, o expoente da base x é 1 e o denominador é o índice da raiz. Ok, agora vamos escrever aqui o resultado da derivada. Então, nós ficaremos assim, limite da função quando x tendendo a 9, da derivada da raiz quadrada de x, que é 1 sobre 2, que multiplica a raiz quadrada de x. E a derivada do 3 vale 0. Derivada da constante, né? Derivada da constante vale 0. Isso aqui será dividido pela derivada de x elevado ao quadrado, que é igual a 2x
E a derivada de menos 9x é igual a menos 9. Muito bem, e agora? A indeterminação foi removida? Vamos conferir. Vamos substituir aqui os valores então. Então ficaremos assim, 1 dividido por 2 multiplicado pela raiz quadrada de 9, já que o x tende a 9, dividido por 2 vezes 9 menos 9. Muito bom. Aqui nós temos uma divisão de frações, né? Vou colocar aqui dividido por 1. Então ficaremos com a fração do numerador, que aqui vai ficar 1 dividido por 2 vezes raiz quadrada de 9, que é 3, multiplicado pelo inverso da fração do denominador, que é 1 dividido por 2 vezes 9 é 18, menos 9. Resolvendo isso daqui, então ficaremos assim, 1 dividido por 6, multiplicado por 1 dividido por 9. E o resultado, então, ficou 1 sobre 54, que é a resposta, então, dessa questão, certo? Bom, vocês viram aí a resolução desses exemplos com indeterminações do tipo 0 sobre 0, né? Agora eu vou fazer pelo menos mais uns 2 ou 3 exemplos com a indeterminação de infinito sobre infinito. Aqui está o primeiro caso. Calcule o limite para x tendendo ao infinito do e elevado a x sobre x elevado a 2. Primeiro vou substituir aqui para o x tendendo a infinito. Então ficaremos com e elevado ao infinito dividido por x, que é o infinito, elevado ao quadrado. Muito bem, quanto que é e elevado ao infinito? É infinito. E dividido por infinito, que é elevado ao quadrado, que é infinito, infinito dividido por infinito, isso também é uma indeterminação. Então, para a indeterminação ser removida, basta você derivar a função do numerador e a função do denominador aplicando a regra de L'Hopital. Confira, então, a aplicação desta regra. Olha como é que vai ficar. Pronto, aqui está. Limite da função quando x tendendo ao infinito de elevado a x sobre x2. Aplicando a regra de L'Hopital, fica limite da função para x tendendo ao infinito da derivada de elevado a x sobre a derivada de x elevado ao quadrado. Muito bem, resolvendo aqui a derivada, então o resultado ficará da seguinte maneira. Limite da função quando x tende a infinito, a derivada de elevado a x continua elevado a x, e a derivada de x elevado ao quadrado é igual a 2x. Mas se eu substituir x tendendo a infinito, elevado a infinito é infinito, 2 vezes infinito é infinito, e a indeterminação ainda persiste. Então vamos fazer a segunda derivada. Vamos derivar pela segunda vez as funções do numerador e do denominador. Então aqui nós teremos limite para x tendendo a infinito, a derivada de elevado a x continua e elevado a x, só que agora a derivada de 2x vale 2. E ao substituirmos x tendendo a infinito, então fica e elevado ao infinito dividido por 2. E infinito dividido por 2, isso é igual a quanto? Infinito dividido por 2, isso é igual a infinito. E com isso a indeterminação ela foi removida. Vamos ver agora uma outra aplicação. Confira.
Aqui está o último exemplo, calcule o limite para x tendendo ao infinito da função ln de x sobre x. Muito bem, primeiro vamos substituir aqui para o x tendendo ao infinito. Então, eu terei o ln do infinito dividido por x tendendo ao infinito. O ln de infinito é infinito, infinito dividido por infinito, isso é uma indeterminação algébrica. Então vamos eliminar essa indeterminação aplicando a regra de L'Hopital. Ao fazer a aplicação da regra, ficaremos desta maneira, confira. Aqui está a definição. Limite para x tendendo ao infinito de ln de x sobre x vai ser igual ao limite para x tendendo ao infinito da derivada do ln de x pela derivada de x. E vamos verificar qual é o resultado dessas derivadas. Primeiramente, a derivada do ln de x é igual a 1 sobre x. Então, vamos colocar o resultado aqui, 1 sobre x, dividido pela derivada de x, que vale 1. E isso é igual a 1 sobre x, né? Então, vamos substituir agora para o x tendendo ao infinito. Então, ficaremos com 1 dividido por infinito, e isso é igual a 0, certo? Muito bem, a finalidade dessa videoaula foi aplicar para mostrar para vocês uma aplicação da derivada através essa regra de L'Hopital. Ela visa eliminar as indeterminações nessas expressões. Através dessa definição, a indeterminação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito pode ser removida através da definição. Se eu tenho duas funções, sendo uma f e uma g, ambas diferenciáveis, de modo que o limite da função f de x sobre g de x, quando x tendendo a isso é igual a 0, 0 dividido por 0 é indeterminação, essa indeterminação é removida através da aplicação da derivada da função do numerador, da derivada do f de x, dividido pela derivada da função do denominador, que é o g de x. Mas, se persistir a indeterminação, eu derivo pela segunda vez. Bom, com isso, com essa parte de número 7, nós encerramos a revisão do cálculo diferencial, que é das derivadas, e a partir da próxima aula, a partir da parte 8, nós começaremos o estudo das integrais. Até lá, então, meu muito obrigado a todos pela atenção e bons estudos.